muita paz para nós. Faltam 2 minutos, né? Vamos elevar o nosso pensamento em prece, agradecer pela oportunidade que nós estamos tendo de estar aqui presente neste momento tão importante, porque passa toda a humanidade e porque passa a Terra, o planeta, de modo geral. Compreendemos, Senhor, que é momento de nós nos voltarmos para a nossa intimidade, reconhecermos as nossas limitações, mas principalmente reconhecer toda a nossa potencialidade. Reconhecer que qualquer que seja a caminhada, nós caímos, tropeçamos, mas que temos a força para nos levantarmos e seguir adiante. Sabemos que os prepostos do Cristo estão trabalhando por toda a esfera, ajudando todas as pessoas, para que cada um de nós se descubra com o potencial divino, pois somos centelhas divinas, filhos do Pai maior, filhos do amor supremo, e que tão logo consigamos atravessar essa tempestade, um novo sol brilhará nas nossas vidas, nas nossas relações, enfim, estaremos prontos para recebermos a luz do sol, da regeneração e da graça. Obrigado por tudo e agradecemos muito mesmo os nossos mentores espirituais, a nossa família de alma, os prepostos do Cristo, todos os trabalhadores do plano maior da vida. Ajuda-nos nesse propósito para que, como diz a oração da Salve Rainha, mereçamos todos as promessas do Cristo. Que assim seja. Gente, nós, na semana passada, está todo mundo me ouvindo direitinho? Sim. Então, tá. Ó, na semana passada, então, no final da reunião, a gente começou a conversar um pouco a respeito que eu entendi como sendo a progressão dos espíritos. É um tema muito interessante sobre aqueles espíritos que escolheram trilhar o caminho mais reto. E é interessante que o Livro dos Espíritos nos esclarece isso. Hoje, então, a minha ideia é dentro do processo de autoconhecimento, a gente trabalhar as questões da progressão dos espíritos, que está... Oi? Tá, gente, quem quiser e puder desabilitar tanto a câmera quanto
Está me ouvindo, todo mundo? Agora vai. Então tá. Então, o nosso tema, repetindo, é progressão dos espíritos. Coloca na tela aí, perguntas 114 a 127. É interessante que as dúvidas que a gente tem hoje, até hoje, a internet está caindo, será? A internet... Microfones, né? Só para a plataforma não ficar... É porque as pessoas estão ouvindo você pelo meu microfone, porque a sua internet está caindo. A internet voltou? Faz o seguinte, vai usando meu microfone aqui, eu vou reiniciar ali a internet, tá? Vai falando e as pessoas vão te ouvindo. Deixa eu ativar a câmera também. Pronto, aí que fica para você. Deixa eu virar ela, né? Agora, gente, a minha internet parece que caiu. Mas vamos lá que nós vamos... Vai falando com eles. Tá. Progressão dos espíritos. As perguntas 114 até 127. Todas as vezes que eu já tive também essas dúvidas que todo mundo tem, claro, né? Então eu fui procurar entender como é que as coisas funcionavam do ponto de vista da igualdade. Quando nós pensamos Deus, a gente não pode compreender um Deus que tenha favoritismo. Isso não faz o maior sentido, né? Todos os atributos de Deus são pautados pelo processo da equidade. Nem é a igualdade como a gente pensa, né? Então, tudo bem. Eu também falei, será que todos os espíritos foram criados iguais? Como é que é Jesus Cristo ou São Miguel Arcanjo? Quem é superior? É Jesus ou São Miguel Arcanjo? É claro que para eles não tem a menor importância isso. Mas para a gente tem, né? De alguma forma, a gente fica curioso para isso. Interessante notar que nos estudos que a gente já fez, claro, pegando ícones, né? Ícones mesmo de espíritos superiores, como Maria e José, né? Que receberam Jesus aqui na Terra, o José acreditava que os anjos eram criações separadas de todos os demais. A Maria, não. Tenta voltar para o seu. Ela mesma achava que ela estava grávida de um anjo, que ela iria ganhar um anjo. Aí o José achava aquilo uma coisa meio complicada, né? Reativa o seu. Que desativa. Hã? Reativar o seu microfone, que você voltou. Minha internet voltou, né? Sim. É só você ativar o seu microfone de novo. Peça um pouquinho, gente. Probleminha técnico. Deu um problema técnico, que a minha internet caiu. Mas já voltou. Agora é só você desmutar o seu microfone. Pois é, mas não está aparecendo para mim. Entra lá no seu Zoom. Isso aí, ó. Só clicar aí. Pronto. Perfeito. Estão me escutando agora? Tudo certo. Então tá certo agora. Vamos lá. Então, o que acontece? Essa dúvida que a gente tem também é esclarecida lá nos Atos dos Apóstolos, como diz que Deus não faz acepção de pessoas. É claro. Vamos compreender. A nossa dúvida, eu acho que hoje, a gente fala assim, Jesus evoluiu de maneira mais rápida, mais reta, a gente usa essa expressão, nem sei se ela é correta, né? Mesmo porque hoje... mas hoje, pela física quântica, né? Hoje a gente nem pode dizer o que é reto, o que é curvo mais, né? A coisa mudou muito de concepção, eu estou dizendo conceito mesmo, né? Mas Jesus, claro, pelo que a gente sabe, ele teve uma evolução mais reta. E nós vamos entender isso aqui, que foi o foco do final da nossa reunião de segunda-feira, né? As pessoas perguntavam, mas então Jesus não passou por isso, passou por aquilo. Gente, ter evolução reta não quer dizer
que eles não passaram pelas coisas que nós passamos. Só que eles passaram sem ficar que nem os animais, nada com os animais, ruminando. A diferença é essa, repetindo. Porque quando a gente faz as coisas certinho, a gente vai seguindo passo a passo. As reencarnações, elas eram para isso. Ninguém deveria repetir. Se nós, em cada encarnação, cumpríssemos integralmente aquilo que nos foi proposto, a gente não ficava repetindo, não. É exatamente porque a gente não dá conta, em função da própria dualidade em que nós ficamos, a gente vai repetindo. A diferença é só essa. E a doutrina esclarece isso um pouco tranquilo para nós. Vamos lá, então, para a gente não perder muito tempo. O Kardec, então, perguntou pergunta 114. Oi. Ninguém está vendo, não? Compartilhar o material. Hã? É o material. Já está aqui, ué. Ah, então, peraí. Ô, gente, alguém está me vendo aí? Como é que é isso? Está te vendo, não está vendo o material. Peraí, já vou. Espera só um pouquinho. Eu vou compartilhar a tela, peraí. E todo mundo está vendo? Sim. Ah, beleza, então. Então, deixa eu passar para o maior aqui. Vamos lá. Progressão dos espíritos. Pergunta 114. O Kardec pergunta: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? Olha, gente, há 160 anos, Kardec perguntou isso para os espíritos. Por quê? Do ponto de vista histórico, na época do Kardec, no século XIX, já havia uma discussão em relação aos homens, que havia uma ideia de que o homem era mau por natureza. Os homens, essa é a diferença. Os homens eram maus por natureza e precisava do Estado para conter-lhes os rompantes, os devaneios. Havia uma outra corrente do Rousseau, né, que dizia que o homem era bom, a sociedade que corrompia. Continua falando. Oi. Mas veio pelo meu celular. Pode falar. Então, havia essa discussão. Hoje está ruim a internet. Não, é o seu computador. Tenta usar a câmera da mãe. Tenta do lado. Não, tá aqui. Tá fácil. Ô, gente, só um instantinho, viu? Que meu pai vai usar o computador da minha mãe. Aí você usa o PowerPoint e depois você compartilha aqui. Então, gente... Ativa seu microfone, mãe. Isso, vai dar certo um dia. Havia essa discussão filosófica, né? Do homem... Do homem ser bom ou do homem ser mau. O Kardec, logicamente, aprofundou O Kardec aprofundou essa questão, só que trazendo para o lado espiritual. Não, você vai ter que usar. Para virar extra. É extra. O que você quer? Gente, estamos escutando? Sim. Todo mundo ouvindo. Ela tenta usar dois computadores hoje. Mas ativa o microfone do pai, por favor. Pode ser que eu faça. Hoje está difícil, hein? Mas vamos lá. Aqui eu estava ouvindo a voz dele 2 vezes. Eu acho que eu consigo. Eu vou mutar lá. Aqui, ó.
Isso, beleza. Agora estamos escutando. Vamos lá. Então, gente, o Kardec fez essa pergunta para nós. Aí, os espíritos respondem. Os espíritos mesmos se melhoram. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma superior. Não, É. você tem que mexer com a sua vontade. Pois é. Aí você só vai usar a câmera. Você não precisa Não precisa. Agora você caiu. É porque ele aperta o negócio. Aí ele pergunta assim, olha que interessante, uns espíritos foram criados bons e outros maus? Resposta. Já foi. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Enquanto na Terra havia discussão filosófica de que havia a dualidade, uns são criados bons, outros maus, a espiritualidade trouxe um conceito intermediário. Isto é, não é nem a visão de John Locke, em termos de homem, e nem a visão de Rousseau, de que o homem não é nem bom e nem mau. Mas, eu estou pensando aqui, fazendo. Mas sim, eles são criados simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento. Isso é fundamental. Porque nenhum de nós é criado, direcionado para o lado A, nem para o lado B. Porque senão seriam os fatos externos que iriam nos pressionar ou impressionar com as questões para que a gente decidisse. Ou melhor, a gente não teria como decidir. Então, os espíritos reformais deu a cada um deles, a cada espírito, uma missão com o fim de os esclarecer. Porque se são sem conhecimento, eles precisavam ser esclarecidos e progressivamente conduzir à perfeição. Mas com um detalhe, pelo conhecimento da verdade para se aproximar dele. Não foi à toa que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não foi à toa. Embora hoje esse versículo seja dito de forma mais escandalosa possível, mas a verdade é essa, que nós vamos conhecer a verdade, ou seja, é uma coisa única. Jesus não disse que a gente conheceria as verdades, plural, mas algo singular. E é essa verdade que vai nos aproximar de Deus. Tudo bem? Vamos lá. Gente, nós sabemos que o som está ruim. Estamos mudando agora para melhorar, tá bom? Fiquem firmes aí que vai dar certo. Com fé tudo dá certo. Tá bom? Então vamos lá. A felicidade eterna, que é o que todo mundo busca, e sem perturbações, eles a encontrarão nessa perfeição. Desativa o microfone aí, que agora vai sair pelo meu celular. E pode falar normalmente, pai. Que agora vai usar o meu microfone. Então, prosseguindo, a única forma que nós temos para encontrar essa tão sonhada felicidade, felicidade eterna, vai estar nessa perfeição. Quando nós... Pode falar. Isso.
nós vamos encontrar nessa perfeição. A palavra perfeito, ela é também bem interessante, porque significa aquilo, a expressão perfeito significa aquilo que é feito até o fim. Ou seja, aquilo que passou por um ciclo completo. Isso é perfeito. Porque o prefixo per, que vem do grego, significa em torno de, periferia, perisperma, perispírito, né? Então, a expressão perfeito significa aquilo que foi feito até o fim. Quando nós não completarmos todo esse ciclo, nós seremos perfeitos, mesmo porque tem uma carta de Paulo aos Efésios que diz que o destino do homem é atingir a estatura de varão perfeito. Então, nós estamos caminhando para isso. Continuam os espíritos, adquirem o conhecimento passando pelas provas. Isso, tem que deixar aí. Tem que tirar o áudio rapidinho. Espera só um pouquinho, gente. Onde que diminui o volume? Só para... Porque senão fica dando retorno. Isso. Não, é o volume do computador. Não estou conseguindo baixar o mouse. Já. Consegui. Pronto. Isso. Agora vai dar certo? Isso. Agora vão ouvir todo mundo? Sim, pode falar. Faça um resumo do que você, né? Então, até agora, nós estamos trabalhando a questão se Deus criou os espíritos, uns bons e outros maus. A pergunta básica do Kardec foi essa. E a resposta foi que não, que Deus não criou ninguém nem bom e nem mau, mas simples e ignorante. E que pelo conhecimento, pelo esclarecimento da verdade, o homem iria alcançar a perfeição. E adquire conhecimento passando pelas provas. Isso aqui é muito interessante. Adquire o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Olha que interessante. É prova, não é expiação. A doutrina nos esclarece que todos nós entramos em prova. Mas a prova, ela serve para a gente ser aprovado ou reprovado. Você faz uma prova, você vai passar ou não pela prova. Se você passa pela prova, ótimo, você segue no caminho do aprendizado. Se você, por um acaso, você repete, que é o caso aí vira expiação. Se você erra a sua meta, vira pecado, igual eu já falei, né? Todas as vezes que a gente fala, a expressão pecar, que vem lá do grego, é errar a meta. Então, todas as vezes que o arqueiro errava a meta, ele pecava. Então, todas as vezes que a gente foge da lei divina, a gente peca, a gente erra, a gente repete. Então, Deus nos impõe a prova, mas não a expiação. A expiação vem em decorrência de uma prova que a gente foi reprovado, ou porque a gente fez, ou porque quem não faz a prova já é automaticamente reprovado. Tá certo? Uns aceitam essas provas com submissão. Ô, gente, isso é perfeito. Não é submissão a qualquer coisa, não. É submissão à lei de Deus. Quando nós falamos Deus, né, desde o estudo da Cassim, se todos lembrarem, quando nós falamos em Deus, Deus é a força maior, a inteligência suprema, é o amor supremo. Não é o Pai, não. É Deus. Então, tudo que nós fugimos da lei do amor, aí a gente é reprovado. A gente precisa ser submisso, não é ser submisso ao meu patrão, minha mulher, meu marido, meu amante, sei lá. Não é isso, não. É ser submisso à lei maior universal, que é o amor. Quem, então,
se submete à lei do amor, chega mais prontamente ao seu destino. Outros não conseguem sofrê-la sem lamentação. A pessoa lamenta, a pessoa reclama, a pessoa está todo dia chateada, a pessoa é negativa e vai por aí fora. Então, o que acontece? Quanto mais a pessoa reclama de tudo que foi colocado, isso quando não fala diretamente, Deus está me punindo, Deus fez isso comigo, Deus, né? Fica, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, quando você tem um campo para lavrar, você tem um trabalho, o seu trabalho é de lavrar o campo, e você se volta contra o seu patrão, o seu criador, no caso, que é Deus, aí você acaba não fazendo o trabalho que lhe cabe. Isso em relação à lei do amor, não é patrão empregado normal que não. Há o nosso Pai maior, que é Deus. Tá? Então, outros não conseguem sofrê-la sem lamentação e assim permanecem, por própria culpa, distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Deixa eu só aumentar um pouquinho isso. Isso. Segundo isto, o Kardec fala, ele vai perguntando as coisas que a gente quer perguntar. Na sua origem, os espíritos assemelham-se a crianças ignorantes e sem experiência, mas adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhe faltam ao percorrer as diferentes fases da vida? Perfeito isso. Será que os espíritos são que nem as crianças, que a gente tem que educar, a gente tem que pedir disciplina, né? Hora de acordar, hora de dormir, hora de tomar banho, de ir para a escola, né? Então, aí os espíritos respondem, sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece mais ignorante. Gente, essa rebeldia aí é contra a lei do amor, não é aquela rebeldia saudável, no sentido de não deixar que um determinado sistema lhe engula. Não é isso, não. Repito, mais uma vez, é a rebeldia diante da lei maior do amor. Porque se não tivesse senso crítico, não haveria processo evolutivo. Então, a gente precisa muito bem fazer essa separação. Porque senão fala assim, não, a Deus está dizendo que nós temos que ser tudo cordeirinho. Não, longe disso. Longe disso. Pode questionar, que nem a própria doutrina é a doutrina mais questionadora que tem. Nós precisamos... quando você faz um senso crítico em cima de uma questão, isso é sujeito ético. O sujeito ético é aquele que questiona a sua própria moral. Eu não tenho que questionar uma moral fora da minha cultura. Mas o sujeito ético é aquele que pega a sua moral, a moral vigente, a moral em que ele vive, e questiona, gente, está certo? É o que fez Jesus. Ele pegou o Velho Testamento e falou, gente, isso aqui está certo. Mas um tantão de leis mosaicas estavam erradas. Jesus questionou a própria lei. João Batista questionou a própria lei. Esse sujeito, Sócrates, questionou as leis vigentes em Atenas, aquela cultura daquela época. Essa rebeldia é completa. Não? Você olhar para si. Tá. Eu estou olhando lá para fora agora. Então, essa rebeldia que eu estou dizendo não é para ninguém ser vaquinha de presépio. Não. Mas essa rebeldia diante da lei do amor. Aquelas pessoas pertinazes no mal. Sim, voltamos. A comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Seu menor ou maior aproveitamento depende da sua docilidade. Essa docilidade é fundamental. Porque o pessoal às vezes fala assim, se a vida te deu um limão, faça limonada. Mas só que para fazer limonada tem que ter açúcar. E água. E água. Então não basta só o limão. Então é importante que a gente entenda isso. Eu tenho que adoçar o meu limão. Eu tenho que adoçar. Eu tenho que colocar água na limonada para não ficar muito forte. Entendeu? Eu sujeito, faço do limão que a vida me dá uma limonada gostosa. Não é isso? Então, os espíritos fazem uma ressalva. Mas a vida do homem, isso é da criança, ela é finita, né? O homem vai morrer. Os espíritos
se estende ao infinito. Essa é uma grande diferença. A comparação é boa, é como se os espíritos estivessem na sua fase infantil, só que a vida do espírito é eterna, enquanto que a vida do homem ela é infinita. A vida do espírito é infinita. Tá certo? Olha a questão interessante. Há espíritos que ficaram perpetuamente nas classes inferiores? Gente, resposta deles, vamos lá, rápido. Resposta, não. Todos se tornarão perfeitos, que nem estava escrito. Olha como é que Paulo compreendeu isso com tranquilidade na carta aos Efésios, que o destino do homem é atingir a estatura de varão perfeito. Todos nós, um dia, nós, que eu digo assim, toda criatura divina, um dia vai ser perfeito, passando pelas provas, repito, que nem dizem os Espíritos, pela prova que Deus dá a cada um. Exatamente, essas provas servem exatamente para a gente ir em busca da verdade. Da verdade. Mudam, embora devagar. Não tem problema nenhum. Um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Queria que Deus, tão grande, tão justo e tão bom, fosse pior que vós mesmos? É claro, né? O pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. Imagina, nós que estamos aqui encarnados, ainda somos bons para os nossos filhos, a maioria esmagadora. Imagina Deus, que é a suprema bondade. Eu vou pedir para Deus um pãozinho, ele vai me dar uma serpente? Uma pedra? Não. Então, Deus cria todo mundo igual e espera o momento que cada um vai despertar. Que nem a parábola lá do filho pródigo. Deus espera, todo dia Deus vai lá esperar o pai, né, no caso lá, vai esperar o filho retornar. E quando o filho vem, é aquela festa. Porque é mais um que já descobriu o caminho de casa, o caminho de volta. Depende dos espíritos, o Kardec continua lá, pressionando os espíritos. Depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição? Resposta, certamente, é claro, gente. É claro. Eles chegam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e, de novo, a submissão à vontade de Deus. A vontade de Deus significa a vontade do amor supremo. Nisso nós temos que ser submissos. Essa é a grande submissão que a gente precisa entender. Submissão à lei maior do amor, que é um amor ágape, o amor incondicional, o amor eterno e divino. Uma criança dócil, eles repetem, não se instrui mais depressa do que um rebelde. Ou, gente, realmente, quando a pessoa está muito interessada, ela vai para a escola, vamos dizer assim, na escola, e gosta dos professores, gosta da matéria, no instantinho sai do outro lado. Diferentemente do cara que chega lá e fala, mas o professor é isso, a escola é isso, o escolar é assim, e os colegas são assim. Essa reclamação só dificulta o processo. Porque impede o cérebro de criar novas sinapses. A rebeldia, nesse sentido, traz isso. Os espíritos podem degenerar? Resposta, não, isso também é fantástico. Não. Nenhum espírito degenera. À medida que avançam, compreendem o que os afasta da perfeição. Quando o espírito conclui uma prova, adquire o conhecimento e não mais o perde. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Gente, isso é um grande avanço. Mas, por outro lado, ele é terrível também. Quando o espírito vai perdendo, né, vai errando. E quanto mais ele vai reencarnando, vai tendo as oportunidades e vai errando, a memória perene do espírito não perde. No entanto, o perispírito, sim, esse pode degradar, mas o espírito não. Né? E pode até voltar em formas perispirítica em situações delicadas, em zonas umbralinas, por exemplo.
Mas, por outro lado, uma pessoa que tem um determinado conhecimento, vamos supor, na área da matemática ou na área da medicina, por exemplo, ele não perde. Ele pode até vir numa outra encarnação e estacionar aquele conhecimento, mas perder jamais aquilo que o espírito adquiriu de conhecimento passa a ser um patrimônio inalienável do espírito. Não vai perder nunca mais. Continua o Kardec. Deus pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem? Olha, a resposta é muito boa. Se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam merecimento para esse merecimento aqui é no sentido bem perfeito da palavra, tá? Para gozar os benefícios dessa perfeição. Você imagina se Deus falar o seguinte: o Adelson foi criado Deus perfeitinho. Ué, onde é que eu vou? Como é que eu vou falar que eu acertei? Se eu não fui provado naquilo. Provado. Não passar por expiação. Como é que eu sei que eu não tenho medo de altura? Quando eu for experimentado nisso, estou brincando aqui, tiver que trabalhar para limpar um prédio lá de fora, sentar naquele banquinho pequenininho assim e falar, tranquilo, eu vou limpar essas vidraças. Tipo isso, estou falando grosseiramente. Porque então ele experimentou aquilo. Essa é a ideia divina, de deixar que o homem escolhesse o que ele vai fazer. O que acontece? Aquelas pessoas que vamos falar mais à frente, aqueles espíritos que escolheram escolher o bem, passaram também por um tanto por todas as experiências, só que sem repeti-las. Quando nós caímos na dualidade, nós entramos na roda das encarnações, naquilo que os gregos chamariam de roda de Ickson, que nem eu falei. Né? Onde estaria o mérito sem a luta? A luta comigo mesmo. Eu preciso descobrir em mim todo o meu potencial, assim como o carocinho de abacate precisa um dia perceber que dentro dele tem um abacateiro inteiro. Eu tenho a divindade em mim e eu preciso exteriorizar isso. Eu preciso, que nem os talentos, eu tenho que progredir os meus talentos. Eu não posso enterrar meus talentos. Porque, ao mesmo tempo que eu vou me melhorando, eu melhoro também as pessoas que estão ao meu redor. Por isso que no próprio Livro dos Espíritos, depois nós temos a lei da sociedade. A sociedade é lei para que uns, no movimento da vida, vão ajudando os outros que estão na retaguarda. Como diz Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, ele diz que até as pedrinhas do fundo, elas vão se arredondilhando lisas que o riachinho rola. Então, a sociedade, que nem eu estou dizendo, a sociedade é como o rio, as pedrinhas somos nós. Existem aquelas pedrinhas pontiagudas que machucam os pés. E de tanto, então, atritar, movimentar, tanto pela água quanto pelas pedras, as arestas vão se ajeitando, vão se excluindo, acabando, e vai virar aquele cascalho que, ao invés de machucar os pés, elas vão massagear os pés dos caminheiros. Aí, essa é a sociedade. A sociedade que nós vamos criar um dia, uma sociedade mais equânime, justa e libertadora. Vai ser o caminho. Né? Por outro lado, a desigualdade existente entre eles é necessária à sua personalidade. Isso aqui é fantástico. Né? E a missão que eles cabem nos diferentes graus está nos desígnios da providência, com vistas à harmonia universal. Então, porque dentro da dualidade, quando nós caímos entre A e B, nós temos a diversidade, nós temos infinitos pontos. Temos infinitos pontos
dentro de A e B. E temos infinitos planos. E é nessa desigualdade que a gente vai aprendendo. Se todo mundo fosse literalmente igualzinho, o que alguém ia aprender com alguém? Nada. Daí a beleza da diversidade. Né? O Kardec comenta, eu vou ler aqui, porque é prática, é só ler mesmo. Nós vamos ler, ó. Como na vida social todos os homens podem chegar aos primeiros postos, também poderíamos perguntar por que motivo o soberano de um país não faz de cada um dos seus soldados um general? Porque todos os empregados subalternos não são superiores? Porque todos os alunos não são professores? Ora, entre a vida social e espiritual, existe uma diferença de que a primeira é limitada e nem sempre permite a escalada de todos os seus degraus, enquanto a segunda é indefinida e deixa cada um a possibilidade de se elevar ao posto supremo. É muito interessante. Imagina se uma sociedade totalmente feita só por médicos. Estou chutando. A um médico ia ter que descer com lixo orgânico, ia separar. O outro ia pegar o lixo das cirurgias, o lixo químico, para poder... Não, tem um pessoal que já faz isso. É na diversidade que está o nosso conhecimento. Por isso que a lei da sociedade, repito, ela é lei. Para que todas as pessoas começam a se valorizar naquilo que faz. Lógico que nós temos uma sociedade ainda bastante complicada, que, às vezes, a pessoa quer ser chamada de engenheiro ao invés de cidadão. Né? Não, eu não sou cidadão, eu sou um engenheiro civil, então você me respeita, tipo isso, né? E não tem nada a ver. O cidadão é muito superior a engenheiro civil, do ponto de vista grego ou mesmo latino. O cidadão é aquele que vem de civita, que vem de cidade, aquele que trabalha em prol da cidade, civita, cidadão, né? É muito superior a qualquer profissão, um cidadão. Só que quem disse isso não sabe o que é ser cidadão. Né? E nós estamos caminhando para sermos cidadãos do universo. Todos nós vamos caminhar para isso. Não há mais. Olha que legal também. O Kardec continua. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Olha que resposta. Não pela fieira do mal, mas pela fieira da ignorância. É claro, né? Como é que Deus, soberanamente justo e bom, ele ia criar mal? Aquilo que a Cassinha já trouxe para nós, né? E viu Deus que tudo quanto criara era bom. Agora, a fieira da ignorância é fundamental. A pessoa colocada no jardim do Éden para viver ali. Mas ele vai comer do fruto do bem e do mal, o que não tem problema. É tanto que Deus tinha certeza que o homem ia cair, ia comer da árvore do bem e do mal. Por isso não colocou anjos lá, né, para cercar a árvore do conhecimento. Mas a árvore da vida, Deus colocou os anjos lá com suas espadas desembainhadas para que ninguém comesse da árvore da vida. Isto é, se o homem comesse da árvore da vida, ele se eternizaria na matéria, porque seria o caos. Mas do bem e do mal não tem problema nenhum, porque um dia o bem e o mal vão se juntar. Bem e mal são aparentes. Né? A perda do paraíso é exatamente a saída da unidade para descer para a dualidade. Por que alguns espíritos seguem? Olha que legal, alguém só. Por que? O Kardec perguntou igualzinho a gente. Eu acho que foi o Atos, né, que perguntou, Pedro, né? Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Se o Atos foi igual o Kardec.
Não, a resposta, não tem eles o livre-arbítrio? Deus não criou os espíritos maus, criou os simples e ignorantes, ou seja, tão aptos para o bem quanto para o mal. Isso seja dualidade, porque nós temos que estar na dualidade para conhecer a dualidade. Os que são maus, assim se tornam por sua vontade. Gente, a primeira coisa que Deus dá à sua criatura, ou melhor, ao seu filho, é a liberdade. O primeiro de todos os atributos do Espírito, tão logo ele se reconhece se reconhece em si mesmo, porque antes disso é impossível, nós vamos ver isso, não tem como, mas tão logo ele se conhece a si, começa a se perceber a si mesmo, Deus dá a ele a liberdade. É tanto que é legal que na parábola do filho pródigo, aquela história fantástica, o filho fala assim: Pai, dá-me parte da herança que me cabe, pois devo embrenhar-me em grande aventura. Traduzindo, Pai, dá-me a liberdade de sair da sua casa, pois eu vou me empreender em grande aventura. O que Deus disse? Vai, meu filho, que o mundo vai pelos mundão velho sem porteira. Em momento algum, o pai falou com esse homem, filho, vai não, pô. Não é perigoso, assim, não vai assim não. E olha, é parte da herança que me cabe. Deus, então, não deu. Quando nós entramos na dualidade, nós não temos livre-arbítrio total, graças a Deus. Porque senão a derrocada seria terrível. Então, a dor, por exemplo, é um grande limitador do livre-arbítrio. A derrocada, a falência, uma série de coisas são limitações do livre-arbítrio. A doença. Porque Deus, então, fala o seguinte: use o livre-arbítrio do jeito que você quiser. Só que você não pode esquecer que tudo que você fizer vai ter uma consequência. Tudo. Deus, então, deu para nós o livre-arbítrio para que cada um pudesse seguir o seu trajeto, despertando em si todos os potenciais. Aí a pergunta continua. O Kardec não ficou satisfeito. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm a consciência de si mesmos, aquilo que eu disse, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um lado do que para o outro? Olha que interessante que é isso. Nós já explicamos isso diversas vezes, mas às vezes fica difícil de compreender. Então, o que Kardec pergunta? Igual, eu vou chegar perto de um neném de 3 meses de idade e falar: meu filho, você tem livre-arbítrio. Você se vira a partir da manhã, assim. Não tem lógica. Tanto é que a criança, por exemplo, ela não tem livre-arbítrio de sair e comprar o que ela quer, de comprar um carro, de comprar uma casa, de fazer de sair. Não pode, não dá cor nem de sair do bercinho, não dá cor nem. Então, como é que ele vai escolher? Vai saber o que é bom, o que é ruim? Ele só vai chorar e o leite vai aparecer. De algum lugar, a mãe sai desesperada, vai lá, dá o peito para o neném, pronto, ele fica feliz. Mas ele não sabe o que está acontecendo. Então, como é que o espírito, da sua origem, nem falou no seu princípio? Que, filosoficamente, há uma diferença enorme entre o que é origem e o que é princípio, né? Quando ainda não tem consciência de si mesmo, ter a liberdade de escolher. A gente pode pegar uma... Vamos ver o que vocês respondem. Espera aí, deixa eu de novo, espera aí. O livre-arbítrio, lógico, que nem eu disse, desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito. A causa não está nele, mas no exterior, nas influências, é que ele cede em virtude de sua espontânea vontade. Esta, eu até grifei, escrevi grifos meus, não está grifado no livro do Espírito, não. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, os outros a resistiram.
Não sei se vocês vão lembrar, as pessoas que seguiram o nosso estudo há muito tempo, Deus criou todos nós e coloca Deus, porque Deus nunca criou o mal. Deus criou a gente, toda a sua criatura passa caminhando numa linha horizontal, isso é grosseiramente dizendo, num processo de despertamento no paraíso. São crianças fazendo são anjos meninos, como diz a música, anjos meninos são livres para escolher. Por isso que eu gosto de cantar essa música, né? Estão no paraíso, aí chega um momento, assim como nós criamos nossos filhos, e um belo dia eles precisam sair de casa para criar suas famílias, assim como nós fizemos com nossos pais. E quando nós vivemos na casa do pai, a gente segue a linha, a conduta, a hora de acordar, o cumprimento das obrigações, não é isso? Aí todo mundo está desenvolvendo o mesmo patamar. Chega um momento em que cada um é chamado pelo próprio processo evolutivo para escolher que caminho seguir. Uns, dotados de livre-arbítrio, seguiram para cima. Outros que, eu vou usar agora a expressão do Sartre, que não escolher já é uma escolha. Né? Quando eu não escolho, eu permito o seu contrário. Quando, então, eu não escolho caminhar para a perfeição, o que é que me resta? Caminhar para a imperfeição, num alto lugar. Só existe isso. Então, a gente acabou caindo na dualidade. Nessa dualidade, vamos dizer, grosseira, porque nós vamos entender que todo mundo precisa passar pelo processo do aprendizado. A diferença é que, vamos supor que nós estamos aqui em Belo Horizonte, todo mundo. Aí, fala o seguinte, gente, nós vamos para Sabará, todo mundo. Alguém fala assim, olha, eu vou pegar ali a José Cândido da Silveira, vou passar ali no Trevo, no Estatuto em Sabará. O outro fala assim, eu não, eu vou lá no Rio, vou passar lá pelo Rio Grande do Sul. À vontade. Vai demorar muito mais. Se eu tiver que ir para Sabará, eu vou lá, que nem faz o avião. Eu estou em São Paulo para ir para Fortaleza, nós vamos lá no aeroporto de Brasília. Não, Brasília, não, São Paulo. Vai lá em São Paulo para depois ir para lá, para Fortaleza. São Paulo, é mesmo. Vai lá para Guarulhos, né? Para depois ir para lá. Mais ou menos isso. Então, foi isso que aconteceu com a maioria. As pessoas escolhem. E quando a pessoa escolher o processo da ida para a perfeição, é o que a gente chama de caminho mais reto. O outro caiu, que provavelmente somos nós. Caiu Quando caiu, criou-se o processo da evolução em que nós nos encontramos. A evolução é eterna. Minto, gente, não fala isso, não. O Livro dos Espíritos fala assim, com clareza, não vou saber se eu posso falar para vocês. O Livro dos Espíritos fala o seguinte, o Kardec pergunta assim, a evolução ela é eterna? A resposta, ela é quase eterna. Quase. É tão sutil, né, a resposta. Então, a evolução não é eterna. Ela é quase eterna. Beleza. Aí, o que acontece, então? Uns escolheram seguir o caminho tranquilo. Ele estava aqui, ele estava na horizontal, seguiu para cima. O outro, nós chegamos aqui, aí falou o seguinte, não, gente, esse negócio, sei lá o que a gente pensou, mas escolheu descer. Só que quando a gente desce, como diz, eu lembro do Padre Zezinho, ele fala o seguinte, caí muitas vezes, não posso negar, mas as quedas que eu tive não foram derrotas, eu caí quando estava a subir. Quando a gente cai estando a subir, é muito melhor do que quando a gente cai estando a descer.
Se eu estou subindo uma escada e eu tropeço um degrau, é tranquilo para segurar no outro. Agora, se eu estou descendo uma escada e a escada eu escorrego, vou parar lá no degrau de baixo. E foi isso que aconteceu. Então, a gente acabou descendo, a gente que eu digo, os espíritos acabaram descendo para o processo da involução, de novo, parábola do filho pródigo. Ele saiu da casa do pai e desceu ao máximo da involução, que foi apacentar os porcos. 7 minutos. Vamos lá? Falta um pouco tempo. Eu adoro esse tema. Esse tema é bom demais. Então, o que acontece? Quando foi feita essa divisão, uns foram para lá, outros caíram. E a gente caiu também. Então, a gente saiu do paraíso que a gente estava e desceu para a dualidade. Os outros foram para a dualidade 1/8 acima, para experimentar a dualidade também. Só que eles já tinham a tendência, eles escolheram sabendo que eu vou caminhar por aquela estrada, então eu vou mais preparado. A gente caiu. E olha que interessante. De onde vem... Oh, gente, o negócio fecha aqui em boca de bora, não é possível. De onde vêm as influências que exercem sobre ele dos espíritos inferiores que procuram envolvê-lo e dominá-lo? E que ficam felizes de fazer sucumbir. Foi o que quis representar na figura de Satanás. Sabe que coisa interessante que é isso? Quando nós caímos, quando os espíritos caíram, eu não sei, a gente caiu mesmo, né? Quando os espíritos caíram, eles, no meio do caminho, vamos dizer assim, encontraram outros espíritos chamados de Lúcifer. Quer dizer, aquele que carrega o Achote, o Lúcifer. Sabe por quê, gente? A Terra, isso aqui é relativo à Terra. O Jardim do Éden, tudo isso. A Bíblia que nós conhecemos, do jeito que nós conhecemos, é relativo à Terra, ao planeta Terra. A Terra é uma criancinha. A Terra, se o Big Bang tem 13 bilhões de anos, o Big Bang que criou o nosso universo, segundo a ciência, a nossa Terra tem 4,5 bilhões só. Ela está adolescendo. Ainda tem vulcões como espinhas que estouram no rosto dos adolescentes. Nós temos terremotos, nós temos maremotos. A Terra ainda está em convulsão. O magma ainda está lá dentro. Então, um tanto de espíritos já esperavam. O que é que diz Jesus? Quando um homem sai de Jerusalém para Jericó, ele cai nas mãos de salteadores e ladrões. Foi isso que aconteceu. Então, nós já descemos, por isso que na dualidade que a gente vive, quase sempre aplica-se a lei do mal, vamos chamar assim. Parece que tudo que a gente faz... Fala, poxa, mas eu tento fazer as coisas, mas as coisas dão erradas. Até Paulo de Tarso fala o seguinte, Paulo de Tarso, nas suas cartas, fala assim, gente, o bem que eu tanto quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse faço. Isso é Paulo de Tarso. Então, os espíritos, quando caiu, já encontrou no meio do caminho os malfeitores que só para prendê-los na dualidade, e é onde nós estamos presos até hoje. Essa influência só se exerce sobre o espírito na sua origem? Não. Isso aí vai seguindo a vida do espírito até que ele tenha, olha o objetivo do nosso estudo, vai seguindo a vida do espírito, gente, até que ele tenha de tal maneira adquirido o domínio de si mesmo. Aí esses maus desistem de obsidiá-lo. Eu grifei também. Domínio de si mesmo. Daí a ideia do nosso estudo do autoconhecimento, que já tem muito tempo. Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Aí o espírito responde, como ousais pedir a Deus contra os seus atos? Pensais poder penetrares seus desígnios? Entretanto, podeis dizer, a sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha que concede a cada um,
porque assim cada um tem o mérito de suas obras. Havendo espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto, haverá gradações sem dúvida entre esses dois extremos? Sim, certamente. E os que se acham nos graus intermediários constituem a maioria, claro. Nós temos espíritos muito inferiores a nós, temos espíritos muito superiores, mas nós somos a maioria. Nós somos espíritos medianos. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades são mais longas. É aqui que eu falei. Ou a gente vai para o Sabará pela Cristiano Machado, ou a gente vai para o Rio Grande do Sul para depois ir para lá. Comentário Kardec. Por essa expressão, as eternidades, devemos entender a ideia de que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade dos seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver. Essa ideia se renova em todas as provas nas quais sucumbem. Os espíritos, continua o Kardec, que chegam ao supremo grau, depois de passarem pelo mal, têm menos méritos que os olhos de Deus? Claro que não, né? Deus contempla os extraviados com o mesmo olhar e os ama a todos do mesmo modo. Eles são chamados maus porque sucumbiram, se erraram, pecaram, né? Antes não eram maus, simplesmente espíritos. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais, são criados iguais. Mas não sabendo de onde vem, é necessário que o livre-arbítrio se desenvolva. Progridem mais ou menos rapidamente, tanto em inteligência quanto em moralidade. Já terminando. Os espíritos que seguem desde o princípio o caminho do bem, nem por isso, aqui que eu falei também, são perfeitos. Não, eles escolheram apenas um caminho, então eles vão chegar só mais rápido. Se não têm más tendências, não estão menos obrigados a adquirir a experiência e os conhecimentos necessários à perfeição. Podemos compará-los às crianças que, qualquer que seja a bondade dos seus instintos naturais, têm necessidade de desenvolver-se, de esclarecer-se, e não chegam sem transição da infância à maturidade. Todos nós aqui temos passado por infância, adolescência, maturidade, velhice, né, na sua maioria, né? Assim, como temos homens que são bons, outros que são maus desde a infância, claro, tem criança que é perversa, é má, né? Há espíritos que são bons ou maus desde o princípio, com a diferença capital de que a criança traz os seus instintos formados, enquanto o espírito, na sua formação, não possui mais maldade que bondade, ele é igualzinho. Ele tem todas as tendências e toma uma direção ou outra em virtude do seu livre-arbítrio. Hoje acabamos. O que eu sugiro? Fazer a oração e depois abrir as perguntas, só para poder liberar aqui. Como eu gastei muito tempo... Fecha o seu material. Deixa eu fechar aqui, peraí. Gente, como então eu gastei muito tempo para poder falar, vou fazer a prece final, porque já está na hora, e depois, quem quiser conversar, né, a gente conversa. Mas esse estudo, isso é um estudo mesmo, precisa pegar isso e ler para a gente parar de ter essas dúvidas, né, que são muito interessantes. Então, quando a gente fala que Jesus, São Miguel Arcanjo, São Rafael, eles foram criados igualzinho a gente. Isso é muito bom. Que esse São Miguel Arcanjo, né, o príncipe do exército celestial, tem esse poder, tem toda essa glória, eu posso ter também, ué? E não só eles foram criados igual a nós, como a centelha divina que tem dentro deles é idêntica que tem. Perfeito. Porque Deus criou todo mundo igualzinho. Isso é legal. Nesse momento, né? Aí vai... que o acesso a essa centelha divina é diferente porque eles já abriram mais. Né? Isso, me abriram a consciência, avançaram. E nós vamos chegar lá. Pode tardar, mas mesmo que a gente passe pelo Rio Grande do Sul, pelo Sabará, um dia a gente chega. Né? Demora um pouquinho, mas tudo bem. Vamos lá. Né? Então, vai dar nossa prece. Agradecemos aos nossos mentores espirituais pelo momento da noite
Agradecemos aos nossos companheiros encarnados e desencarnados que participam com a gente desde muito tempo. Agradecemos pela nossa família de alma, pelos nossos mentores espirituais, pelos nossos anjos guardiões, que estão sempre nos ajudando, nos alertando. Eles não podem caminhar por nós, mas eles nos intuem a cada momento para seguirmos o caminho mais reto e mais plano. Obrigado, Senhor, por tudo, e que na próxima semana possamos continuar o nosso estudo. Que assim seja.